Olá, meus amores, tudo bem? É, Hoje eu vim contar para vocês aqui como é que eu me tornei essa mulher forte, decidida, com amor próprio. Primeiro começou no casamento, eu casei muito novinha, né? Eu casei com 15 anos de idade, assim. Na época não era casamento no papel nem nada, mas a gente que é criado numa criação que quando você se une a uma pessoa você tem que respeitar e viver junto pro resto da vida, eu fui criada nessa questão. Só que casei muito nova, o meu esposo também era muito novo, e eu acho que ele sentia falta de viver a vida, porque eu tinha 14 anos, ele tinha 15, e a gente juntou muito novinho, né? E também foi uma outra história que aconteceu na minha vida que eu resolvi casar na cidade e juntar os panos, né? Como diz, os panos de bunda. Mas eu tive muito sofrimento na casa da minha mãe. Minha mãe morava com um padrasto. E eu nunca falei isso publicamente, mas eu fui assediada várias vezes por esse padrasto. Não podia falar com a minha mãe, porque ela era muito apaixonada pelo rapaz. Ele era mais novo que ela, mais de 15 anos. E isso deixava a gente, os filhos, né, principalmente as filhas mulheres, com muito medo de contar para ela, porque ela não acreditaria, como assim acontece na maior das casas, né, das pessoas. Geralmente quem assedia ou é um pai, ou é um padrasto, ou é um tio. No meu caso, foi um padrasto. Eu tinha de 12 a 13 anos, minha mãe morava com esse rapaz, e esse rapaz ficava assediando a mim e a minha irmã mais nova que eu. A mais velha eu não sei, porque eu nunca conversei com ela sobre esse assunto. Vai ser até um susto para minha família inteira quando esse vídeo for viralizar. Então, assim, gente, é muito triste a gente que passa por isso ter que contar isso publicamente para que chegue a mais pessoas. Mas eu fui assediada, assim, várias vezes e não chegou às vias de fato porque eu sou uma pessoa do gênio muito impulsiva, né? Sou muito bruta, muito brava, porque a gente é filho de português, minha mãe é cearense. Então é duas misturas de duas raças muito de gente bastante ignorante, né? Bruto. O sistema é bruto. Então eu sabia como me defender. Eu e a minha irmã mais nova a gente conversava e a gente sempre uma ficava vigiando a outra. Mas a gente sofreu muito assédio desse cara. Inclusive, até depois de eu casada, a gente num evento de família, dentro de uma piscina, esse cara estava. E ele na piscina, meu esposo do outro lado, ele passou a mão em mim dentro da piscina, mesmo depois de casada. Ele era tão ousado que ele fez isso ainda, depois de muito tempo. Né? Que eu já estava maior, já estava casada há bastante tempo, ele ainda fez isso. E depois de um tempo ainda, eu já mais velha agora, ele lá já separado da minha mãe já sabendo da história toda, ele descobriu o meu número e me ligou falando que a vontade dele era ainda ficar comigo e que eu tinha cara de gato, porque ele colocou esse apelido em mim, né? Ele colocou esse apelido em mim de cara de gato. Não sei por que ele me chamava de cara de gato, mas eu sei que era o apelido que ele me chamava, aquele infeliz, que eu tenho um ódio da cara dele. Deus me perdoe que eu consiga perdoar ele um dia ainda na minha vida. Mas mudando de assunto, então eu vou contar pra vocês sobre o amor próprio. Eu casei muito nova, tive de sair de casa. E devido a isso, saí com 15 anos, o meu esposo, com 14 anos, o meu esposo com 15, nós dois se juntou. E a gente foi levando uma vida ali de adolescente, que inexperiente ia começar a vida. E eu não sei se devido a isso, meu esposo não era uma coisa que era um planejamento para a vida dele, porque ele também sofreu muito na mão do pai, que foi uma criação muito difícil, porque o pai era muito exigente, cobrava muito, ele apanhava, né? Porque os pais antigamente eles não conversavam com a gente, eles batiam. Minha mãe, eu lembro que ela tacava panelada assim na cabeça da gente quando ela queria corrigir. Hoje eu sorrio, gente, mas não é de sorrir, não. É de chorar. Aí eu sei que casei com ele. E com um certo tempo na vida, vivendo junto, ele começou a sair. E às vezes passava 2 dias, 3 dias fora, falando que ia fazer serviços do trabalho dele, que ele executa, né? Que até hoje ele tem essa profissão. E me deixava sozinha.
E aí é que vem aquele ditado, a ingratidão desmancha a afeição. E ali foi acabando, né? Eu fui, né, com casamento de 5 anos, 10 anos, e fui me cansando daquelas coisas que ele fez na época. Fui ficando magoada. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a pensar assim que eu amava mais ele do que a mim, porque eu me preocupava muito com ele, ficava atrás dele, pegava no pé dele e faltava falar assim, me ama, me adora, porque você é tudo na minha vida, eu não consigo viver sem você. E aí, eu sei que eu acho que de tanto que a gente corre atrás da pessoa, a pessoa parece que sente até raiva da gente. E aí me desprezava muito. Me desprezava muito, muito, muito. E eu fui ficando muito seca, muito fria, fui congelando por dentro. E aí chegou um momento que chegou a um certo patamar da nossa vida, que a nossa vida virou uma rotina e a gente só brigava e quase que a gente não tinha uma vida assim amorosa, de romance, né, perfeita, igual quando a gente começa a namorar, porque tudo é perfeito no começo. E aí eu sei que aconteceu também o fato de eu ter que ir para a faculdade. Na faculdade eu resolvi fazer alguns procedimentos estéticos para mim me formar, né, com um corpo bem legal. E aí eu comecei a me descobrir que eu podia me amar mais, que eu podia gostar mais de mim do que dele. Foi aí onde começou, onde eu descobri que eu podia ter amor próprio. Foi cuidando de mim. Então, eu comecei a deixar ele para lá e parar de chorar, porque eu chorava muito. E teve muitas coisas assim que aconteceu no nosso relacionamento que me magoou bastante. A gente chegou a brigar várias vezes, até mesmo agressão física. Não quero entrar em detalhe, né? Porque muitas crianças às vezes vê o vídeo. Então, isso assim, me machucou bastante. E aí, quando eu comecei a pensar que eu podia ficar num casamento dessa forma, que tinha acontecido tantas coisas, que eu tinha ficado triste, que tinha abaixado minha autoestima e que eu podia ser mais do que aquilo que eu era naquele casamento, aí eu comecei a me cuidar. Comecei a me cuidar. Primeiro eu comecei a estudar, né, fazer faculdade, correr atrás de uma profissão, né? E também a cuidar de mim fisicamente, mentalmente. Foi aonde eu procurei psicólogo, porque eu também tive depressão, é caso de depressão gravíssima, né, que tive que fazer tratamento com psicólogo e tudo, tomar medicação. E aí depois eu comecei a correr atrás de cuidar de mim mesmo, da minha aparência física mesmo. Aí eu comecei a fazer procedimentos estéticos, entrei em fazer cirurgias plásticas. A primeira cirurgia que eu fiz foi uma cirurgia íntima, mas foi por necessidade. Depois aí já veio e fiz uma cirurgia plástica no corpo, que é abdominoplastia, lipoescultura. E aí desenvolvi mais vontades de fazer outras cirurgias, né? Que depois que se vocês olharem no meu canal aí, vocês vão ver vídeos falando dessas cirurgias, cada uma delas. Então, assim, gente, a gente só descobre o nosso amor próprio, eu acho que através do sofrimento. A maioria das mulheres descobrem o amor próprio através do sofrimento ou através de alguma coisa que ela tenha passado. Ela precisa levar um choque de realidade primeiro, para ela se descobrir. Foi isso que aconteceu comigo, um choque da realidade. Então, hoje eu quero dizer para vocês, mulheres, que se sentem mal, que a autoestima de vocês é baixa, que sempre lá no finalzinho do túnel tem uma luz. Pois acreditem, porque tem uma luz lá no fundo do túnel para cada uma de vocês. Assim como teve para mim. E eu, aos 40 anos de idade, eu resolvi me cuidar. Porque até então eu não me cuidava. Eu não fazia unha, gente. Eu não cuidava quase que... A única coisa que eu gostava mais de cuidar era do cabelo. Porque eu sempre adorei meu cabelo escovado ou feito cachinho. Então eu fazia muito cachinho no cabelo, sabe? Mas a unha mesmo, eu não ia em salão pra arrumar unha. Tanto que agora é assim, complicado pra mim ir no salão. Eu peço uma menina pra vir na minha casa. Porque eu não adquiri esse hábito. Porque eu era totalmente submissa. Aquela mulher que respeitava o marido, vivia na igreja, ia para a igreja, encontro de casais com Cristo, encontro de jovens, que eu coloquei minhas filhas desde cedo. Minha vida era para ser submissa e respeitar o marido pro resto da vida. Sabe? Mas os homens parece que não gostam de mulheres que seguem essa linha
de segmento, entendeu? Então, assim, para mim, eu tive que mudar radicalmente para hoje chegar à mulher que eu sou hoje. Que eu me julgo uma mulher hoje, uma mulher, como se diz assim, uma mulher cheia de atitude, decidida, guerreira, e que eu vou chegar onde eu quiser chegar. Eu vou estar onde eu quiser estar. Ninguém vai me impedir. Eu me sinto assim. E sou feliz por isso. E agradeço a Deus por isso, todos os dias. E espero que a minha história, né, ajude a vocês que gostarem do vídeo e se inspirem em mim ou se inspirem em alguém, porque, gente, não é fácil, sabe? É muito complicado. Às vezes a gente quer ter uma vida de uma forma, você planeja, e no decorrer dessa sua vida, coisas que acontecem te magoam tanto, é igual como a minha mãe fala sempre. A ingratidão desmancha a afeição. Então, a minha vida mudou o rumo devido à ingratidão que eu tive no meu casamento. Que foi a ingratidão desmanchou a afeição que eu tinha pelo meu esposo na época. Fiquei muito triste com muita coisa que aconteceu. Que tem coisas que a gente não pode colocar no vídeo aqui, né? E aí foi assim que eu comecei a me amar tanto. E hoje eu tenho certeza absoluta que a pessoa que eu mais amo no mundo, depois de Deus, sou eu. E eu espero que cada uma de vocês que veem esse vídeo façam o mesmo. Amem a si mesmo. É evidente que na Bíblia fala que a gente tem que amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Mas, mulheres, amem a si mesmas. Tenham amor próprio. Elevem a autoestima de vocês. Ninguém vai elevar a autoestima de vocês por vocês. Tudo bem que eu fiz cirurgias, eu fiz procedimentos estéticos. Mas foi a partir do momento que eu comecei a gostar de mim. Então façam o mesmo, meninas. Tá bom? E ficam com Deus. Beijo.